Bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema as responsabilidades do cristão. Todos os cristãos sinceros desejam viver uma vida cristã que agrade a Deus, mas, na verdade, algumas vezes sentem-se perdidos quanto ao que fazer. Para desfrutarmos dos nossos direitos e da nossa liberdade na sociedade, precisamos acatar certas responsabilidades. De maneira semelhante, em nossa vida cristã, temos algumas responsabilidades que devemos assumir antes de usufruirmos as bênçãos do nosso Deus. Por exemplo, temos a responsabilidade do culto. Fomos criados para cultuar o nosso Pai Celeste. Os incrédulos adoram as coisas materiais, mundanas, mas quando nos tornamos cristãos, assumimos a responsabilidade de adorar diariamente o nosso Deus. Arcamos com outra responsabilidade ainda, a da santificação. Visto que fomos convertidos pelo Senhor Jesus e purificados pelo seu sangue, devemos ter uma vida santificada. Sem a santificação, não podemos nem pensar em ir ao Senhor e apresentar-lhe a nossa causa. Também temos a responsabilidade de estudar a Bíblia. Ao estudarmos a palavra de Deus, compreendemos melhor o nosso Senhor Jesus Cristo e podemos ficar mais familiarizados com as obras de Deus. É da nossa responsabilidade a obrigação de conhecer cada vez mais a Deus através do estudo da sua palavra todos os dias. Temos ainda a responsabilidade de orar. Orar é como respirar. Na condição de cristãos, se pararmos de orar, é como se houvéssemos parado de respirar. Você sabe, é claro, que se parar de respirar, morre. Se pararmos de orar com regularidade, a nossa vida espiritual morre. É por isso que devemos orar a Deus todos os dias. Também temos a responsabilidade de testemunhar de Cristo. Testemunhar é algo semelhante ao exercício. Se quisermos ter um corpo sadio, precisamos praticar os exercícios físicos regularmente. Se quisermos ser cristãos sadios, devemos ser ganhadores de almas todos os dias da nossa vida. Alimentamo-nos da palavra de Deus, continuamos a respirar, exercitamos dando testemunho de Jesus Cristo aos incrédulos, fazendo o possível para conduzi-los a Cristo. Outra responsabilidade do cristão é o trabalho. Devemos desempenhar o nosso ministério, o nosso trabalho para o Senhor, tanto na área material, mediante o nosso esforço físico, como na área espiritual. Então, a partir do momento que desempenhamos com fidelidade as nossas responsabilidades, podemos então cobrar as promessas do Senhor. É na Bíblia que encontramos grande número das promessas maravilhosas de Deus, mas não podemos simplesmente cobrá-las de Deus sem mais nem menos. Vamos ver a experiência, por exemplo, do centurião romano, que provavelmente você já conhece. A confissão do centurião e a resposta do Jesus demonstram-nos que Jesus Cristo fala especificamente aos doentes e lhes ministra a cura. Aconteceu com esse senhor. Ele chegou até Jesus para pedir apenas uma palavra para que o seu servo fosse curado. Temos as promessas escritas na Bíblia e podemos entender a vontade de Deus se estudarmos a sua palavra. Todavia, se quisermos ter fé para que determinada necessidade seja atendida, devemos permitir que o Senhor fale conosco através da Bíblia. Disse o centurião: dize somente uma palavra. As promessas da Bíblia devem ser renovadas em nossos corações mediante a revelação do Espírito Santo.
Muitas pessoas pensam que podem crer em qualquer palavra, conforme bem entenderem, e assim apontam para uma passagem qualquer das Escrituras, a esmo. Todavia, a fé na palavra de Deus não funciona desta maneira. Há várias atitudes para com as promessas de Deus. Há as pessoas que se antecipam correndo diante da palavra de Deus. Vemos essas pessoas com frequência na igreja. São bons cristãos que cumprem fielmente as suas obrigações e responsabilidades diante de Deus, mas querem estar à frente de Deus. Traçam todos os seus planos e procuram realizar todos os seus projetos. E só depois é que vêm a Deus e lhe pedem que abençoe os seus planos e projetos. Deus não opera desta maneira. E essa é a razão por que tantas pessoas cometem falhas em sua vida cristã no exercício da fé. Há também aqueles que recebem a palavra de Deus, mas não obedecem a ela por causa das suas dúvidas. Depois de orar e receber a palavra de Deus em seu coração, muitas pessoas não crescem espiritualmente por causa da sua falta de fé. Deus não pode operar através das pessoas porque o Senhor precisa de um instrumento que se atreva a lançar-se pela fé na palavra de Deus que lhe foi revelada. O cristão que não age segundo a palavra que recebeu de Deus não pode ser bem-sucedido em sua vida cristã. Há também as pessoas que agem segundo a palavra de Deus ao receberem uma revelação especial em suas almas vinda da Bíblia. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé armazenada no coração, que não nos motiva à ação, nada poderá produzir. Trata-se de fé potencial, mas dela nada resulta se o cristão não agir com base nessa fé. As pessoas perguntam: como é que eu devo receber a palavra de Deus? Temos a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que gostamos de ler e que nos proporciona tantas bênçãos. Mas se desejamos receber a fé viva de Deus, não podemos tomar um texto a esmo de qualquer parte da Bíblia e agir segundo o que lemos, esperando que Deus opere segundo o que acabamos de ler. O Espírito Santo de Deus deve apanhar porções da Bíblia e, de modo específico, revelar e inspirar o conteúdo do texto à nossa alma, de tal forma que recebamos uma fé viva. Para que o Espírito Santo haja desta forma, é necessário que os nossos corações estejam preparados. Devemos nos arrepender da nossa desobediência e pecados. Portanto, se abrigamos algum pecado consciente em nosso coração, Deus não ouvirá as nossas orações. Por isso devemos nos arrepender e clamar pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todos os pecados e iniquidades. Depois de havermos recebido o perdão dos nossos pecados, se nós sentarmos e ficarmos esperando que Deus nos ministre sua palavra, Ele não o fará. Você precisa ir a Deus diretamente, em oração e súplica, com um coração fervoroso, e então o Pai Celeste ouvirá a sua súplica. Depois disso, espere no Senhor, até que Ele lhe dê a sua palavra de fé. Diz a Bíblia em Romanos 10,17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo, você pode receber a fé específica em seu coração, sem a qual ninguém pode alcançar milagres em resposta às suas orações. As Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, representam a palavra de Deus. Elas suprem o conhecimento de Deus ao seu coração. Mas a leitura genérica da palavra divina não produzirá a fé específica em sua alma. Somente quando o Espírito Santo vem até você, ele seleciona uma porção das Escrituras e a revela ao seu coração, dando-lhe inspiração de modo específico.
como se Deus falasse a você de modo particular. Aí você poderá receber a fé que Deus compartilha aos cristãos. E a partir daí, você pode esperar milagres. A partir do momento que você possui a palavra, deve dinamizar-se a agir segundo essa palavra, independentemente das circunstâncias e como você se sente. Veja a experiência de Pedro ao andar sobre as águas. Mateus 14, do versículo 24 ao 33, nós vemos que Pedro não poderia ter andado sobre as águas sem receber a palavra vem dos lábios de Jesus Cristo. Hoje, se tentássemos caminhar por sobre as águas do mar, mediante a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, jamais o conseguiríamos. Pedro pediu a Cristo que lhe desse a palavra, e Jesus a deu. Pedro caminhou literalmente sob a palavra de Jesus Cristo, e não sob o conceito de ondas marítimas, pois quando ele começou a pensar nas ondas, em vez da palavra de Cristo, começou a afundar. Diz a Bíblia que quando ele sentiu o forte vento, sentiu medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Veja bem, Pedro não caminhou por sobre as ondas, ele caminhou segundo a palavra de Cristo, isto é, pela palavra de Cristo. Assim, quando você receber a palavra específica em sua alma, você pode caminhar segundo essa palavra. Ela traçará um caminho que parte do seu coração até o trono de Deus. E é mediante a palavra de Cristo que você receberá tremendas respostas vindas do Senhor para a sua vida. Não temos o direito de reclamar o cumprimento das promessas de Deus se não obedecermos aos mandamentos de Deus. Se fizermos a nossa parte, o Espírito Santo nos ajudará a receber a palavra de fé vinda do Senhor. Quando você receber a palavra de fé em seu coração, terá a fé necessária e específica e verá a resposta de Deus em sua vida. Então, receba a palavra e a seguir, haja segundo essa palavra. Fazendo isso, as Sagradas Escrituras se tornarão a fonte das suas bênçãos pessoais, para a glória de Deus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, nesse momento aqui, agradecemos ao Senhor, porque temos a certeza que o Senhor falou ao nosso coração. E nós, diante, Pai, da Tua palavra, Pai, que diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. Neste momento, nós pedimos, Pai, pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares, pela paz no lar, na família, nos relacionamentos, pela provisão, Pai, para que o Senhor supra cada uma das nossas necessidades, especialmente nesse momento difícil que o país passa. Também queremos te pedir, Pai, que o Senhor visite o coração de cada pessoa agora e atenda ao desejo do seu coração, porque é a tua palavra que diz, no Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Amém? Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.